Bem-vinda ao Bora Fazer! Eu sou Elaine Cebalho e na aula de hoje você vai aprender a alfinetar o cordão irlandês em cima do risco da sua flor de lótus. Olha só, aqui eu desenhei a flor de lótus, tá? Num TNT. Agora eu vou colocar um papel vegetal por cima. Esse papel ele fica bem transparente, bem gostoso para trabalhar, tá? Bem lisinho. Aí eu vou colocar alguns alfinetes só para prender o papel vegetal e o TNT na base de isopor, tá? Para que ele não saia do lugar. Então vem cá. Vou pegar aqui esse cordão irlandês. Esse cordão é muito bom porque ele tem essas alcinhas dos dois lados, tá vendo? Então tem alcinha de um lado e do outro. Eu vou colocar aqui, olha, vou começar a alfinetar em cima do risco, tá, gente? Então eu venho aqui, olha, vou colocar o meu cordãozinho e vou colocando alfinetes. Eu vou começar por essas pétalas que estão mais atrás, tá? Então, quando a gente pega um desenho, você vê que tem algumas pétalas que estão mais para trás do desenho e outras que estão mais para frente. Então, eu vou começar por essas pequenas pétalas que estão mais para trás. Então, esse risco, ele acaba bem aqui, olha. Eu vou colocar um alfinete. E aqui tem dois caminhos. Você pode pegar esse cordão e dobrar assim, olha. Dobrar e trazer ele e fazer essa próxima pétala, tá? Ou você pode fazer como eu gosto de fazer. Você vem aqui, corta o cordão, deixa um pouquinho a mais de cordão, tá? Porque você tem que fazer acabamento. Então, você vê que eu corto o cordão um pouquinho maior. E aí, é normal o cordão dar uma desfiada, porque é cordão de crochê, né? Então, eu venho aqui, olha, eu vou começar a próxima pétala. Então, eu deixo, veja que eu sempre deixo sobrando um pouquinho de cordão, porque esse pouquinho é o necessário para depois que eu terminar a peça, eu fazer uma costurinha e não desmanchar nada, tá? Nessa parte do trabalho, é importante que você faça tudo com muita calma, muita tranquilidade, bastante atenção. Por quê? Porque o cordão irlandês que a gente coloca aqui, ele é como se fosse o esqueleto da sua flor. E ele que vai estruturar a sua flor. Toda a sua renda é estruturada nesse cordão. Se ele ficar torto aqui, ele vai ficar torto depois. Depois você vai ter uma flor torta. Então, a qualidade da sua flor depende muito desse momento de alfinetamento, tá? E outra coisa, tudo que eu faço do lado direito, eu vou fazer do lado esquerdo. Então, eu fiz as duas pétalas do lado direito, vim aqui do lado esquerdo e fiz as duas pétalas, tá? Agora, eu vou construir essa pétala principal aqui de cima. E ela é na frente dessas duas pétalazinhas. Por isso que eu fiz as duas pétalas primeiro, e agora eu venho com essa pétala principal que fica na frente dessas outras duas pétalas. Então, você vem aqui, olha, vai colocando o alfinete. Ó, veja aqui que eu venho colocando o cordão e aplicando o alfinete com bastante morosidade. Olha, por exemplo, aqui eu percebi que eu preciso colocar um alfinete de apoio, então eu venho alfineto também, tá? Isso você vai fazer e vai observando aí no seu trabalho. E aí, gente, essa técnica de colocar o cordão dessa maneira, com alfinetes, ela serve para qualquer outro trabalho. Eu estou mostrando para vocês como faz isso construindo essa flor de lótus. Mas se você for fazer, sei lá, uma casa, você vai fazer do mesmo jeito. Se você for fazer uma rua, vai fazer do mesmo jeito. Se você for fazer uma floresta, vai fazer do mesmo jeito, tá? Eu sempre uso essa técnica de alfinetar em vez de alinhavar, tá? Então, tem duas formas de eu preparar esse esqueleto aqui com cordão irlandês. Eu posso alfinetar ou eu posso alinhavar. Eu sempre alfineto quando a peça é pequena. E eu não vou precisar tirar essa peça do molde antes de concluir toda a peça, tá? Então, aqui, veja só, eu terminei essa pétala de cima, agora eu vou ficar observando o seguinte, olha, quais pétalas estão mais atrás?
Então eu vejo aqui, ó, que eu tenho essas duas pétalas que está atrás dessa outra de cima, tá vendo? Ela termina atrás da de cima. Então eu vou optar em colocar o cordão primeiro nelas. Por quê? De novo, por quê? Porque eu estou construindo essa flor no direito. Então, isso que eu estou vendo é a parte direita da peça, tá? O avesso é o que está encostado no papel. Logo, eu tenho que colocar todos os cordões que ficam para trás primeiro. E depois eu vou colocar os cordões nas pétalas que ficam mais na frente. Então, aqui eu vou completar, olha, mais essa pétala aqui de baixo. Veja que ela está saindo atrás dessa outra pétala. Aí eu vou colocar, ó, o cordãozinho vai ficar por cima dessa pétala que eu acabei de montar, tá vendo? Porque essa pétala, ela fica na frente dessa que eu acabei de montar, porém ela fica atrás das outras que estão mais na parte central. Então, a gente vai montando esse cordão, prestando atenção nisso. E aqui a gente coloca alguns alfinetes, depois na hora de de aplicar a renda, a gente pode reforçar com os alfinetes, dando formato. Tá vendo que às vezes fica um formato meio arredondado, ou não fica o formato que a gente quer? A gente vem com o alfinete e vai dobrando esse cordão, né? Modelando, na verdade, esse cordão para ele ficar bem em cima do risco e ficar do formato que a gente deseja. Ó, aqui eu vou colocar desse lado aqui essa outra pétala. Sempre eu deixo um pouquinho do cordão sobrando, tá vendo? Ele encosta na outra pétala, mas tá sobrando um pedacinho, é importante isso, porque a gente tem que arrematar, né? Depois, quando a gente terminar todo esse trabalho, a gente vai ter que tirar todos esses alfinetes e a pontinha do cordão a gente vai ter que fazer uma costurinha para ficar tudo bem bonito no avesso. Pronto, já está pronta essa parte, da parte direita da minha flor de lótus. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Do lado esquerdo. Pronto, aqui eu já montei todas as pétalas que estão mais para trás da minha flor de lótus e agora eu vou montar essas pétalas que estão mais na frente. Então, eu venho aqui, olha, da mesma forma, vou colocar o meu cordão em cima do risco. Esse risco é o mesmo risco que a gente usa para bordado, tá? Então, o risco que a gente usa para fazer o bordado é o mesmo que a gente usa para fazer essa renda. Os riscos que a gente usa também para fazer pintura em tecido, encontrei uma flor linda que é pintura em tecido. Você pode usar os mesmos riscos para você fazer essa renda, dá certo, tá? Olha só. E agora a gente vai colocar essas últimas 3 pétalas que estão faltando. Eu optei em fazer dessa forma, olha, como são 3 pétalas e estão juntinhas, eu já vou aproveitar um cordão só e já vou construir as 3. Olha, aqui, olha, eu vou pegar essa ponta e vou colocar embaixo do cordão. Então, eu escondo essa ponta do lado avesso e vou prender tudo isso aqui com alfinete. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas pontas que sobraram, tá vendo? Olha, e vou colocar, empurrar para a área de baixo do cordão. Para não ficar essas pontas feias aqui na hora de eu trabalhar, tá? Porque depois também eu vou costurar tudinho dessa forma. Então, eu vou fazer isso para dar uma limpada no desenho. Então, venho, olha, tiro o alfinete e cada pontinha dessa eu empurro para debaixo do cordão e veja como fica. Então, a gente vai fazer isso com todas as pontas. Feito isso, agora o esqueleto da flor de lótus está pronto para receber os preenchimentos em renda de agulha.
E falando em renda de agulha, todos os preenchimentos utilizados na minha flor de lótus está aqui no canal, na playlist Flor de Lótus, Junho Violeta. Então é isso, espero que vocês tenham uma boa semana de estudo. Um forte abraço e até o próximo projeto.